Olá, esse é um trabalho apresentado pelos alunos Carla Matori, Ana Laura Azevedo e Priscila Rezende para a disciplina de Química Orgânica Experimental, onde falaremos um pouco sobre a obtenção de sistemas dispersos. Os sistemas dispersos são um campo essencial na ciência e tecnologia, englobando misturas em que uma substância está distribuída dentro de outra. Essas misturas podem apresentar características únicas devido à interação entre suas fases, tornando-se relevantes em diversas áreas, como a farmacêutica, alimentícia, cosmética, química e ambiental. A compreensão dos sistemas dispersos é crucial para o desenvolvimento de produtos que necessitam de estabilidade, eficiência e desempenho específicos. Por exemplo, em medicamentos, os sistemas dispersos podem melhorar a biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis, controlar sua liberação ou aumentar sua aceitação sensorial. No setor alimentício, eles ajudam a criar emulsões estáveis em molhos e sobremesas. Já na cosmética, esses sistemas são usados para desenvolver cremes, loções e filtros solares. A obtenção desses sistemas envolve técnicas que garantem a dispersão uniforme da fase dispersa na fase contínua. Falando um pouco sobre dispersões coloidais, que é um dos tipos de sistemas diversos existentes e que possui uma diversa aplicação na indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia, nós devemos falar um pouco sobre os coloides. Os coloides são misturas heterogêneas com aspecto homogêneo. As dispersões coloidais são compostas por um dispersante, que é o equivalente ao solvente, e o disperso, que é equivalente ao soluto. As partículas dispersas, elas não se sedimentam e elas também não podem ser filtradas por uma filtração comum. As partículas coloidais, elas são muito pequenas. Elas possuem um tamanho médio de 1 a 100 nanômetros. Existem diversos tipos de dispersões coloidais. São elas: aerosol, espuma, emulsão, gel e o sol. A seguir, veremos um pouco mais a respeito de cada uma dessas dispersões. Bom, falando um pouco sobre o aerosol. O aerosol consiste em um sólido ou líquido disperso em gás. Como exemplo, temos versões em forma de aerosol de desodorante para os pés, desodorante corporal e protetor solar. Já no âmbito farmacêutico, podemos citar alguns medicamentos para asma, como o Aerolin, que é um recipiente pressurizado que contém um medicamento broncodilatador. A espuma é um gás disperso em sólido ou líquido. Como exemplo, podemos trazer novamente a indústria cosmética com as espumas de limpeza facial, as espumas hidratantes, e já na área alimentícia nós podemos citar o famoso chantilly. A emulsão trata-se de um líquido disperso em outro líquido em forma de gotas, pois os líquidos são imiscíveis entre si. Trouxemos como exemplo para a indústria cosmética as loções hidratantes, como a CeraVe. Na indústria alimentícia, podemos citar a maionese. Já na indústria farmacêutica, podemos citar a famosa emulsão Scott, que foi amplamente difundida nos anos 90 e que é um polivitamínico à base de óleo de fígado de bacalhau. O Luftal é um medicamento utilizado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. Falando um pouco sobre o gel é um líquido disperso num sólido. Como exemplo, podemos citar as gelatinas, os géis esfoliantes presentes na indústria dos cosméticos, o álcool em gel, amplamente utilizado durante o período da pandemia da Covid-19, e, por fim, trouxemos o Adapaleno Gel, que é um medicamento de uso dermatológico para o tratamento da acne. Finalizando, nós iremos falar sobre o sol, que é um sólido disperso em líquido. Como exemplo, podemos citar o leite de magnésia, que é um medicamento que pode ser utilizado tanto quanto laxante quanto antiácido. As soluções verdadeiras são o tipo mais simples e homogêneo de sistema disperso, caracterizadas por apresentarem partículas da fase dispersa no tamanho molecular ou iônico. Suas características principais são
A homogeneidade, ou seja, possuem composição uniforme em toda a sua extensão, onde não é possível distinguir a fase dispersa da fase dispersante visualmente. O tamanho das partículas, que possuem tamanho molecular ou iônico, geralmente menor que 1 nanômetro, e que não interagem com a luz de forma visível, ou seja, não exibem o efeito Tyndall. E por último, a estabilidade, pois são sistemas extremamente estáveis, onde o soluto não se separa do solvente com o tempo e onde não há sedimentação ou floculação, mesmo em longos períodos de repouso. Para exemplificar essas soluções, nós temos exemplos de soluções iônicas, onde compostos iônicos se dissolvem no solvente, separando-se em íons, como por exemplo o sal em água, soluções moleculares, como o açúcar em água, soluções gás líquido, como o gás carbônico em água, como acontece em refrigerantes e bebidas gaseificadas, soluções gás-gás, como o ar atmosférico, que é uma mistura formada por gases como nitrogênio, oxigênio e pequenas quantidades de outros gases, como argônio e dióxido de carbono, soluções sólido-líquido, como vitamina C em água, soluções líquido-líquido, formada quando dois líquidos miscíveis são misturados, como por exemplo o etanol em água, e também soluções sólido-sólido, que encontramos geralmente em ligas metálicas. Agora vamos falar um pouco sobre as suspensões. Elas são partículas heterogêneas que são ali misturadas em um líquido. Elas podem ou não ser visíveis a olho nu e elas podem sedimentar também devido à gravidade. Então, quando elas estão ali paradinhas, você pode ver a mudança de fase. Então, um dos exemplos que a gente tem de suspensões é a argila em água e também são esses antibióticos infantis. Tá vendo que dá para ver com o tempo, né, com a separação da gravidade, a diferença, né, de fase. Então, são misturas heterogêneas. Então, vamos falar um pouco sobre as propriedades. Aqui a gente tem a sedimentação, que é justamente essa propriedade em que o soluto ele pode sedimentar, né, afetado pela gravidade, se não tiver uma agitação ali constante. Temos a heterogeneidade, que é justamente duas fases distintas, né? Uma fase mais sólida e uma fase mais líquida, ou seja, a fase dispersa e a fase dispersante. E temos também a fase, uma das propriedades que é a reversibilidade, que é justamente a agitação pode redistribuir as partículas pela fase dispersante. Então, isso são as propriedades que a gente tem aqui dessas suspensões. E aqui eu quis deixar a importância, né? Porque a gente vê essas suspensões, principalmente na indústria alimentícia, né? Em bebidas, sucos naturais, né? Vemos também na medicina, em medicamentos como xaropes, né? Assim, principalmente antibióticos infantis, né? Como o exemplo que eu dei lá em cima. É, e também em construções, né, que é justamente esse mistura do cimento, da argamassa, assim, quis também deixar esse exemplo de suspensão para a gente, que também é fundamental aí, para a engenharia civil. Então, concluindo um pouco, né, do nosso trabalho sobre obtenção de sistemas dispersos, a gente pode concluir, né, que as soluções elas são homogêneas, né, sem sedimentação, fundamentais em processos biológicos, né, farmacêuticos, suspensões, já as suspensões coloidais, elas apresentam propriedades únicas, né, tipo o efeito Tidal, né, estabilidade intermediária, sendo principalmente importante em tratamento de água, os cosméticos, né, assim, e também na indústria alimentícia. E as suspensões, né, elas já são heterogêneas, com sedimentação, às vezes pode ter duas fases se não tiver uma agitação constante, né? Ela é essencial nessa área da construção civil, na indústria alimentícia, também um pouco de cosméticos, né, desse exemplo.
dessa argila para a pele. Então seria isso, né? Essas formulações são fundamentais para todas essas áreas. Para encerrar nossa apresentação, gostaríamos de reforçar a importância do tema abordado. Esperamos que este trabalho tenha contribuído para ampliar o entendimento sobre sistemas dispersos, destacando a sua importância na indústria e aplicações práticas. Agradecemos a atenção de todos. E, por fim, apresentamos as principais fontes que embasaram nosso estudo, todas selecionadas com rigor acadêmico para garantir a qualidade e confiabilidade das informações. Entre elas, destacamos os livros de referência, como o livro de Química Geral do Atkins, e bases de dados amplamente conhecidas, como o Google Acadêmico, e também sites mais simples, como o Mundo Educação e Brasil Escola.